eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da 89,1, né? Eu vou apresentar ele, mas ele faz tanta coisa que eu nem sei como que eu o apresento, né? Mas nós estamos recebendo aqui o Kleber Sebastião Fabbri. Ele é jornalista, diretor de comunicação do Clube de Campo, me corrija, viu, por favor. Ele é colunista do Jornal do Porto, começou como colunista e agora, né, escreve várias matérias para o Jornal do Porto, também a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Boa noite, Tião. Boa noite, Osni. Para mim, boa noite aos ouvintes da Inovador FM. Para mim é um grande prazer retornar aqui à bancada da rádio. Faz, acho que mais de 4 anos que eu não vim aqui. Você tinha cabelo naquela época? Não, o cabelo eu perdi faz tempo. Já começou a cornetada, né? Mas bem bacana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, como eu disse, né, eu vou te chamar de Tião, né? Pode chamar. O pessoal da cidade conhece como Tião, né? Só para que as pessoas conheçam um pouco a sua carreira, né? Como que começou essa área de jornalismo? De jornalismo? Bom, na verdade, eu quando era criança, eu queria ser engenheiro. Eu gostava de desenhar, etc, né? E até entrei em faculdade de engenharia, fiz 2 anos de exatas, 1 ano de física, 1 ano de engenharia civil lá na Federal de São Carlos. Mas aí eu percebi que não era aquilo que eu gostava. E nessa mesma época eu peguei muita amizade com o pessoal do antigo jornal Ferreirense. Comecei a escrever uma coluna de música, ainda lá na faculdade de engenharia. E como eu também era músico, sou músico não praticante hoje, né? Comecei a escrever essa coluna de música e depois que eu deixei a faculdade lá, esse pessoal me chamou para ir trabalhar no jornal. Porque eu estava parado, eu tinha que esperar o vestibular para prestar alguma outra coisa. E foi assim, amor à primeira vista, né? Na primeira semana já na redação, falei, é isso aqui que eu quero fazer. Até porque também do meu lado familiar, do lado da minha mãe, são vários jornalistas também. A minha mãe, por exemplo, foi a primeira locutora da Rádio Tambaú Limitada, lá no município de Tambaú, juntamente com o meu tio Joalmir, famoso, que seguiu a carreira, né? E a minha mãe se tornou professora. E então tem primos, prima, todo mundo é dessa área aí. E eu, assim que eu deixei lá, eu comecei a trabalhar no jornal. Depois de 6 meses, um dos donos, o Fernando, saiu. Eu fiquei com a parte dele, eu e o João Pinto. Isso em 1990 para 91. Foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo também, em Ribeirão Preto. E de lá para cá, eu fiquei 18 anos com o jornal, até 2008, final de 2008. Em 2009 eu fui para a assessoria de comunicação da prefeitura, a convite do prefeito Maurício Razzi, a quem eu sou muito grato também pela oportunidade. E ali eu fiquei, depois a Renata entrou, a gente nós éramos amigos já, e ela também conversou comigo, e eu acabei ficando no governo dela. E agora continuei também, depois que agora entrou o Rômulo Ripa, ele também me convidou para permanecer no cargo. E desde 2015 eu sou funcionário efetivo da prefeitura, que eu prestei um concurso, eu fui chamado na área administrativa, mas como eu vinha desempenhando já essa função e estou bem familiarizado com tudo aquilo, então eu achei que esse foi o motivo aí de me manter no cargo. Entendi. Da sua época da faculdade de jornalismo, né, Tião, você acha que nesse período o jornalismo ele mudou muito? Olha, em termos de plataformas, vamos dizer assim, de mídias, mudou demais, né? É uma revolução que a gente está vendo, uma velocidade que nunca teve antes, principalmente por causa do advento da internet. Então é uma coisa que realmente globalizou a comunicação e deu voz a muita gente, né? Antigamente os veículos de comunicação eram, bem dizer, os donos da verdade. Saía ali, as pessoas quase não contestavam, todo mundo acreditava. Hoje não, se você dá uma bola fora, não apurar direito um dado, o pessoal te massacra depois numa rede social, né? Então mudou demais. Só
nessa parte que eu digo, mudou muito a parte de plataformas de comunicação. Hoje é tudo integrado, a TV é integrada com a internet, assim como a rádio também tem seu site que está transmitindo, é online, é digital, está no celular, está no tablet, está em casa. Então isso expandiu muito. E ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo, o básico da profissão, eu digo que não mudou, que é o que você e eu fazemos desde sempre nessa área. A gente fala e escreve, né? A plataforma que muda. Então, antes o jornal impresso tinha uma penetração e um poder maior, não havia internet. A rádio também tinha mais penetração, tinha mais peso nesse contexto todo de veículos de comunicação. Eu, na faculdade, por exemplo, eu adorava fazer rádio. O que eu mais gostava era rádio. Só que eu já tinha um jornal na mão, né? Então, eu fui para o lado do impresso. E televisão também. Então, mas eu digo assim, a gente continua falando e escrevendo. A gente tem que falar, escrever, apurar os fatos da maneira mais verdadeira possível, ouvir as fontes corretamente e trazer isso para o público, né? E hoje todo mundo é um jornalista em potencial com a rede social, porque todo mundo tira uma foto ou filma, faz um vídeo de algum evento que está acontecendo, estourou, bateu o ônibus na esquina de casa, o cara já grava, já põe o seu relato. Lógico, ele não vai ter a técnica que nós temos, mas ele está transmitindo um fato do mesmo jeito. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar um pouco mais ressabiado em analisar todo esse volume de informação, que é muita coisa, é muita informação para a gente. Captar tudo isso hoje em dia. Então, um dos papéis hoje do jornalista também é fazer uma hierarquização da notícia. Aquilo que é mais importante, ele levar para o público leitor, né? Porque se ele for levar tudo, não dá conta, porque todo mundo relata alguma coisa acontecendo o tempo todo. Então, o jornalista precisa ser essa espécie de editor do pessoal, né, do leitor, do internauta, onde quer que esteja o público, ele mostrar, isso aqui aconteceu, isso aqui é verdade, isso aqui é importante para você, né? E enquanto que, porque você vê quantos boatos tem na rede e quantas pessoas até muitas vezes bem esclarecidas acreditam em qualquer coisa. Não procuram checar a fonte. Eles não têm esse dever que a gente tem, né, de desconfiar de tudo. A gente desconfia. Não é possível. Será que é verdade? Entendi. Né? Então a gente já tem um outro tino para lidar com a informação que é despejada a rodo nesses canais. Mas o cidadão comum, muitas vezes, não tem. O pessoal cria lá mas é um site, o cara põe lá o nome do site, Folha Política. Até o ex-vereador Serginho Martins mandou para mim um link dos 10 sites mais mentirosos da internet. Tem um lá, parece que é Folha Política, se não me engano. Eles põem um nome parecido com o de jornal, ou de um site. Montam um site, só que só escrevem coisas tendenciosas, muitas vezes não correspondem com a verdade. E a pessoa vê aquilo ali publicado numa rede, tem o site, tem o link, tal, a pessoa acredita naquilo, né? Então, eu acho que ainda vai demandar muito tempo ainda para as pessoas começarem a fazer um filtro próprio daquilo que é real, daquilo que é crível, daquele veículo que tem credibilidade, né? Diferenciando daquele todo o resto que as pessoas, muitas vezes com má intenção, despejam nas redes aí. Até com esse advento de internet, como você comentou, essa informação muito rápida, né? Sim. Eu mesmo tive que desmentir, acho que só hoje 3 informações que não eram verdadeiras, né? Que o pessoal compartilha e eu ainda orientei a pessoa, olha, procura saber essa informação, se é verdade ou não, que acaba prejudicando, né, Tião? Sim, porque antigamente a gente tinha tempo o jornalista em geral tinha mais tempo para pesquisar, os veículos eram maiores. Por exemplo, um cara da Folha de São Paulo tinha não sei quantos, centenas de jornalistas e cada um ia apurar o cara tinha às vezes uma semana para apurar uma matéria. Hoje o cara, além de ele fazer umas 8 matérias por dia, ele tem que
ele é o próprio revisor dele mesmo, quase não tem mais editores. A gente vai abraçando e fazendo um monte de coisa. Como eu tive essa vivência de ser dono de jornal, e por alguns anos, muitas vezes eu fiquei assim, praticamente sozinho na parte editorial do jornal e depois até na parte comercial no final, eu tive que aprender a me virar. Eu sempre fiz a diagramação do jornal, sempre, e é uma coisa que eu gosto, porque eu gostava de desenhar, então foi onde eu extravasei essa coisa de desenho e tal. Então eu aprendi a diagramar, com o tempo eu fui aprendendo os programas de editoração, o Photoshop da vida, o InDesign que eu uso para fazer diagramação, entre outros aí, e acabei me virando com isso. Se por um lado isso me sobrecarregava enquanto dono de jornal, hoje que as coisas estão muito mais misturadas, o profissional tem que ser cada vez mais versátil. Então, hoje, eu não me considero, mas eu tenho que me virar também como publicitário. Por exemplo, as artes gráficas do Clube de Campo, né, que eu presto assessoria lá, sou eu que faço, né? Além de escrever, de tirar foto, de editar, tudo, eu ainda também faço a parte de arte gráfica, embora eu não me considere um publicitário, né? Mas a gente se vira, né? Eu tenho a minha empresa, eu tenho uma empresa aberta que eu presto consultoria, assessoria de comunicação, né? A Fábrica, fazer o merchan aqui, né? Fabricom Comunicação e Conteúdo. Vamos aproveitar. E era a antiga firma do jornal que eu transformei para fazer assessoria. Eu faço hoje, eu desenho até sites também. Legal, o site do clube fui eu que fiz. Se a pessoa tiver interesse e quero criar um site, dá uma ligadinha. Desde diagramar um livro, fazer revisão, estou fazendo um e-book para um amigo de Santa Rita sobre da área de educação física para o Luciano, que também é uma coisa nova que eu estou fazendo. Então a gente vai estudando várias coisas, porque essas plataformas, como eu disse, vão mudando, né? E a gente, ainda bem que eu consigo me virar em bastante coisa aí. Na sua época de faculdade ainda de jornalismo, você imaginava que um dia essa mudança ia acontecer? Olha, no final do curso, foi quando eu comecei, foi por volta de 94, a gente já começou a ouvir alguma coisa sobre redes mundiais de comunicação. Em 95 foi quando começou mesmo o www, né? Mas mesmo assim, eu acho que a grande expansão só ocorreu mesmo quando apareceu a banda larga de internet, porque até então aquela discada lá era legal, mas não era uma coisa muito tão útil quanto, e hoje é vital, vamos dizer, né? É um serviço de primeira necessidade, uma conexão de internet, assim como beber água, vamos dizer. Tanto é que tem até um projeto para uma emenda constitucional, não sei, para transformar um serviço essencial. Tem internet, porque hoje é tudo conectado, né? Entendi. Então a gente não consegue mais pensar em fazer nada sem internet. Mas a gente não tinha essa ideia. Eu acho que poucas pessoas tinham a ideia de que a coisa ia se revolucionar tanto, né? Principalmente no caso que eu digo das plataformas, né? Hoje todo mundo, não é uma coisa elitista, todo mundo tem o seu celular ali, pega um Wi-Fizinho aqui, uma rede ali, paga um pouquinho por mês, tem sua rede, faz sua comunicação, tem suas redes, são várias, né? Então mudou muito a forma de se comunicar. E é uma coisa que a gente não... É um processo tão rápido que quando a gente entende talvez um lado da coisa, já aconteceu outro diferente, aí tem que estudar aquilo lá. Então fica todo mundo meio perdido. Às vezes a gente acerta de primeira em alguma coisa, às vezes a gente erra muito, né? Muita gente às vezes subestimou no começo a internet. Os próprios grandes veículos, os impressos grandes, Folha, tal. A Folha não, que sempre foi um pouco mais moderninha, ela já abraçou rápido a coisa do online. Só que é uma autofagia, vamos falar. O próprio site derruba o jornal. Eles até hoje não conseguiram chegar num equilíbrio de você conseguir ganhar dinheiro com a publicação de notícias na internet, que nem você ganhava antes com o jornal. Eles não conseguem, tanto é que as empresas grandes, elas estão perdendo faturamento ano a ano. O jornal está ficando cada vez menor, né? Sim. Pode perceber. A tiragem é cada vez menor.
Isso tanto de jornal quanto de revista também. Quantas revistas fecharam aí por esses tempos? A Veja, que antes era uma revista bem grossa, hoje tem, sei lá, 50 páginas uma edição. Entendi. Então é uma coisa que nem os grandes grupos aí conseguem entender e continuar mantendo os mesmos produtos sendo rentáveis que nem eram antes. Entendi. Mas é uma consequência de tudo, né? Você acha que isso caminha para um final, igual falavam do rádio para televisão? Então, eu acredito que não. Porque eu acho que vai acontecer uma transformação, uma experiência diferente. Os veículos vão ter que se adaptar a essas novas realidades, vamos dizer assim. Então, do mesmo jeito que o rádio não acabou com a televisão, que o cinema não acabou com a televisão, enfim, eu acredito que o jornal impresso, por exemplo, ele vai ter que se adaptar a um nicho específico de público. Ele vai ter que ser uma coisa que aprofunda mais a notícia, que investiga mais, né? E do que ficar apenas transmitindo aquela notícia do dia, né? Porque o que o jornal publica, um jornal diário, o que ele publica hoje, a internet já deu ontem. Tudo bem, a televisão também dava, mas na internet está ali para a hora que você quiser ver. E então eu acho que o jornal, principalmente, ele vai ter que mudar de estratégia, vai ter que se aprofundar mais, criar histórias mais interessantes para as pessoas continuarem a ler o jornal. E eu acho que nessa ideia, o Jornal do Interior, como o Jornal do Porto, que agora, com muito prazer, eu também presto serviço, o Jornal do Interior tem uma vantagem perante os jornais, ditos grandes jornais da grande imprensa. Porque os grandes jornais transmitem mais tentam fazer o hard news, que a gente fala, que é a notícia, fato do dia ali. Enquanto que o Jornal do Interior, ele tem uma abertura maior para publicar outros tipos de coisas, que nem aqui no Jornal do Porto você vê lá um edital de proclamas, vai ver quem vai casar, né? Você vê a necrologia, vê quem faleceu durante a semana. São umas características de jornais pequenos, de interior, não é um jornal pequeno, é um jornal tão importante quanto um jornal grande. Sim. Talvez até mais importante, porque é o jornal nosso aqui da cidade, é o jornal que está próximo, é aquele que vai falar do buraco da frente da sua rua, né? Então, para a gente, ele é até mais importante que um jornal grande. Mas vamos dizer assim, pequeno de faturamento, esse jornal de cidade menor, ele talvez ele tenha uma vida mais longa do jeito que ainda ele é feito. E com o tempo ele vai se adaptando, ele vai vendo o nicho dele que é mais, onde ele penetra mais. E uma coisa que não se pode perder sendo grande, pequeno, do jeito que for, se está na internet, se não está, se está nas ondas do rádio ou não, é a credibilidade, né, Osni? É trabalhar direito, né? É ter a humildade de saber quando erra e consertar, porque a gente erra muito também, né? E a credibilidade é tudo para um veículo, né? Sem credibilidade pode fechar as portas que não vai para frente. Você acha que com isso se expandiu assim, muitos, né? Até pela, vamos falar popularmente, né? Muito picareta se aproveitou da abertura desse para... Olha, sempre teve gente invadindo o meio, não com interesses puramente jornalísticos. Sim. Até mesmo no rádio tem muito... eu estudei em Ribeirão Preto, né? Então, no rádio lá tinha muita gente boa, inclusive, de rádio, muita gente boa de rádio, mas que usou aquilo ali para uma plataforma política, para se transformar em político. A própria Darcy Vera, ex-prefeita, era uma excelente radialista. Sim. Né? Tinha a Silvana Rezende, que foi DPTV e também era radialista. E lá, na época, eu lembro que tinha uma meia dúzia de vereadores que eram todos vindos do rádio. Né? Então o rádio sempre foi um meio que despertou isso. Já no impresso, a gente tinha muito aqui, nesses 18 anos que eu fiquei com o jornal, a gente via muito aqueles jornais de campanha, a gente chama de jornal de campanha, porque o cara criava um grupo político, criava um jornal aí 2 anos antes de uma eleição municipal,
para bater num grupo político e enaltecer o outro, e depois que a eleição passava, os caras fechavam as portas. E a gente continuava, né? É isso que eu sempre falo, brinco com o Bellini, né? O pessoal vem, vai, e a gente continua aqui, porque a gente tem uma carreira aqui, a gente tem um nome a zelar aqui. Eu não posso sair destruindo ninguém ou lançando coisas falsas no meio, na mídia, né? Que eu vou me prejudicar. E eu não posso, eu vivo disso, eu quero viver aqui, eu tenho meus filhos aqui. Eu brinco uma coisa também, a gente em jornal, cidade pequena, jornalista é complicado, porque às vezes você tem que criticar alguma coisa, né? Às vezes eu tinha parte, né? Faz parte. Eu tinha coluna de política, que era a mais lida do jornal durante muitos anos. E às vezes a gente criticava alguma atitude, vamos supor, de um vereador. Aí você vai ali no açougue, no clube, e você dá de cara com a pessoa, né? Jornal cidade pequena, assim, você dava de cara com a pessoa que tinha virado um desafeto momentâneo ali, e ele te cobrava, né? Te cobra na frente de todo mundo. Pô, você escreveu aquilo lá, não é assim, não sei o quê. Então, tem todas... ser jornalista numa cidade pequena tem todas essas diferenças, né? E a gente que preserva a profissão, que preserva a carreira, que preserva o nome, né? A gente tem que trabalhar corretamente, né? Porque eu vou estar aqui amanhã, vou estar aqui depois da manhã, meus filhos vão estar aqui. Então, infelizmente, muita gente ainda vem e vai, né? Aparece numa época, depois vai embora. Hoje não é mais nem em jornal, né? Eles não montam mais jornal, até porque jornal dá muito custo, né? A tiragem de jornal, papel é uma coisa custosa. Então fica mais fácil o quê? Faz um site na internet, bate um tempinho aí, né? Depois vai embora e tudo bem, a gente continua, estamos aí. O que você lembra? Fica à vontade. O que você lembra sobre o jornalismo em Porto Ferreira, das antigas? Qual é a história? Então, eu tenho até uma coisa legal para contar para os ouvintes. Assim. Eu tenho um livro pronto praticamente, que é o meu trabalho de monografia da pós-graduação, que eu fiz em 2002, 2003. Que eu contei a história das eleições diretas para prefeito, desde que elas começaram em 1948 até 1982. E a cobertura do jornal O Ferreirense, que era o jornal da família Fenili, na época que teve mais de 60 anos, só com a família Fenili. E eu escolhi justamente o período, porque não continuei até 88, porque depois mudou de donos e tal, então eu escolhi esse período dos Fenili. E ali a gente vê, por exemplo, que desde sempre a eleição em Porto Ferreira foi uma coisa brigada. Sempre teve grupos e eu me diverti mais do que deu trabalho fazer essa monografia. Eu me divertia muito mesmo. Foram uns 3 meses assim, hibernados nos jornais antigos, nos livrões lá que tem no museu. E eu gosto do assunto, então eu preciso achar um tempinho para um dia editar isso legal e deixar à disposição do público. Eu não quero guardar isso só para mim, não. Acho que todo mundo devia conhecer. Eu entrei como eu disse, comecei a trabalhar em 90, mas o jornal dava muito trabalho fazer na época, assim, né? A gente tinha que montar tudo na mão, era tudo com tesoura, cola, durex, a gente, além de rodar, a gente imprimia, além de fazer a diagramação, a gente rodava, a gente dobrava, a gente entregava, faz tudo. Você começa desde atender o cliente na porta até entregar o jornal na banca, né? Isso é um aprendizado muito legal. Mas era uma época que a imprensa tinha, por ser um trabalho mais difícil, eu acho que tinha um grupo maior de pessoas envolvidas, né? Principalmente em rádio. O rádio era muito dinâmico nessa época, eu acho. Tinha bastante repórter de rua. O Nenê Pedroso, nosso amigo. Poxa, porque eu aprendi com ele os 4 anos que eu trabalhei com ele nessa área de rádio. E ele sim tinha muita história engraçada para contar, né? E ele imitava as pessoas, né?
políticos, tal. Ele contava de um jeito assim, eu me divertia muito. Lembra até daquele... a Primavera, a Rádio Primavera tinha um carrinho marrom, né? Tinha um índio desenhado. Isso, o indinho ali, né? É Fiat, né? Acho que era um 147 ali. Tinha um indinho Fiat, lá Fiat Europa, não lembro. Era um, e o Nenê só fazendo as externas. As externas. e sair a campo todo, eu lembro, eu cruzava muito com ele em reportagens, né? A gente saía a campo. Entendi. Hoje em dia, acabou, né? Eu falo, o repórter hoje virou tudo hoje vagabundo. A ali, pesquisa né? é toda na internet. Manda um áudio na pra rede mim, né? social, você assim. pega a imagem da rede, você pega o vídeo, e antes não tinha nada disso. Era mais dinâmico, né? Por exemplo, hoje você faz uma assessoria de imprensa para polícia. Sim. Eu fiquei 18 anos indo religiosamente toda terça-feira de manhã, pegando aquele pilha de BO e vendo os fatos. Vendo o que dava pauta, ibope ali no jornal. E as histórias do jornalismo em Porto Ferreira. Mas fala uma coisa, só saindo um pouquinho dessa área de jornalismo, que história é essa de músico? Né? Essa paixão pela música? Veja suas postagens no seu música Facebook. Desde viu? sempre, eu acho. A gente não escolhe, a gente nasce músico, né? Não sei. Isso vem bem da família do meu pai, né? Meu pai, ele nunca estudou música, mas ele tinha um ouvido assim, impressionante. Ele tinha um tecladinho que ele brincava, ele não tinha muita agilidade, mas ele tirava as notas certinhas, assim, era incrível. E ele gostava muito de chorinho e de música clássica, ele entendia mesmo. Ele escutou muito de moleque, da família porque veio a italianada lá dos vôs, dos bisavós, então ele tinha essa cultura da música clássica muito presente. E eu não peguei tanto que nem ele, mas assim, a gente sempre foi muito musical lá em casa. E eu e o meu irmão acabamos nos transformando em músicos. Meu irmão, sim, eu digo que é um músico, que estudou música, que toca até hoje, tira boa parte da renda dele ainda de música. Né? Gravou disco em São Paulo, eu participei de um, mas ele leva a coisa bem mais a séria. Eu sempre gostei, mas como um hobby, nunca pensei em viver disso, né? Apesar de ter tocado durante 18 anos aí na noite e nas tardes. Eu comecei com violão de criança, né? O meu irmão ganhou um violão, meu irmão é quase 8 anos mais velho que eu. E ele aos 14 ganhou um violão, eu tinha 7 anos, eu já comecei a tocar também, brincar. E eu nunca tive aula de música, sempre... Na época nossa, a gente corria atrás do LP ou da fita cassete. Né? Colocava pra tocar e tocava atrás, né? Tirava tudo assim as músicas. Então, assim, eu falo que eu sou músico, eu nunca estudei música. Como você fala que você estudou, que você é músico e você não sabe música? Eu não sei ler partitura, por exemplo. Eu tenho uma noção de acordes, de algumas coisas, né? E depois, com 14 anos, eu já estava tocando na banda do meu irmão. Comecei tocando contrabaixo. Aí depois eu montei uma banda de garotos, entrei numa banda que já estava montada, que era o Resina. Aí eu fui para guitarra, eu tinha uma guitarra, eu, Cláudio Lepre, o André Ruiz, baterista saudoso. Foi meu professor que era também, bateria. Ele sim era músico. Eu tive a oportunidade a gente de brincava e ele era músico, ele era o virtuose da banda. E o Júnior Suzigan, que era no contrabaixo. Começamos assim, depois ficou o Júnior e o André, foi a maior parte do tempo, nós três nunca saímos, e teve outros integrantes, inclusive o grande Daniel San, que hoje é Sandami, do Sambô. Ele, acho que a gente foi a primeira banda dele, ele era de Descalvado, ele e o Silder, um outro grande amigo, músico também. Sim. Eles começaram a tocar com a gente, depois de um ano com a gente, o San já foi lá pra cima. O Fefo, o Jefferson lá de Descalvado também, tinha uma banda muito boa na época, a banda Hollywood, já viu o menino ali, o talento dele, já pegou e levou pra banda dele de baile, né? A gente fazia coisa mais de brincadeira, e ele já foi tocar a sério,
E desde aquela época o Fefo já explorava aquela coisa dele do pandeiro, tal, dos malabarismos que ele fazia. E a gente achava aquele engraçado no ensaio, mas no show nunca fizemos, nunca deixamos ele fazer. Quer dizer, a gente não tinha noção nenhuma do que era sucesso, de como despertar o público e tal, né? É uma geração totalmente diferente, né, dessa geração, né? Na época, até hoje, cara, outro dia eu tava num supermercado lá perto de casa, chegou um rapaz que eu não via, acho que uns 20 anos, falou, pô, e aí resina, lembrou? E o som, como é que tá, não sei o que, puxa, lembrou? E não é só ele, não, muita gente às vezes pergunta, você toca, aí depois que o resina acabou, eu fiquei tocando voltei a tocar baixo, comprei baixo, estudei mais ali, ensaiei, treinei, né? Vamos dizer assim, eu treinei mais o instrumento. Eu acho que é um instrumento que eu me viro melhor. Toca um pouco de bateria também, tudo que sai barulho a gente brinca, né? E daí tivemos o Casa Rock também, foi uma banda muito legal. E se eu não falar aqui do Pura Manha, que eu toquei pagode 6 meses, o Célio Júnior me mata amanhã no Facebook. Foi pagodeiro também? Fui pagodeiro 6 meses. Acho que foi a única época assim, que eu toquei profissionalmente, eu vou dizer, porque não era um estilo que eu costumava tocar. Mas valeu, eu achei que foi interessante para aprender, pelo menos pelas amizades que ficaram, tinha muita gente legal ali, muita gente boa. E depois foi pro Casa Rock, depois ainda toquei com o Silder, e daí eu casei e parei de tocar. Então por isso que eu falo que sou um músico não praticante. Você tem um filho, 4. 4 filhos? 4 filhos. Algum deles já nesse... A minha filha do meio, porque assim, eu tive um menino, depois eu tive uma menina, e tudo assim, um por ano. No terceira vez vieram gêmeos, um casal, né? A minha menina do meio, ela é muito boa cantora. E pega muito fácil o violão, essas coisas. Mas é uma cantora excelente. Só que ela é mais tímida 3 vezes mais do que eu. Então ela não canta nem pra gente. Ela canta no banheiro. Eu falei assim, eu vou gravar ainda você, vou mandar pro The Voice. Eu brinco. Quais são as idades? O meu mais velho fez 13 agora, em janeiro. E... essa menina do meio tem 11 e os gêmeos têm 10. Olha só, então... Em 2 anos e 7 meses eu tive... na sua casa, né? Uma banda já, né? Então, vamos ver, né? Eu não fico forçando nada, sabe? Deixa acontecer, Deixa acontecer. Mesmo essa menina que canta muito, eu falo assim, não, se um dia ela quiser, a gente... dá uma força aí. Mas se ela quiser também, não sou de... O que eu não gosto muito, até eu fiz um artigo para o jornal que não ia sair nessa semana, vai ficar para a próxima. Não, minto, saiu semana passada, eu tô ficando meio... Saiu no último sábado. Eu falo mais ou menos isso desses programas do tipo do The Voice para criança. Eu acho que é um pouco cruel, às vezes. Tá. Porque você pega uma criança, a criança vai lá, canta bem pra caramba, sabe? Muito bem, encara um palco gigante daquele. Aí chega o cara lá e fala assim, não, quem vai passar pra outra fase é o outro, né? Então a criança fala, pô, será que eu não canto bem? Você acha que acaba criando um bloqueio? Eu não sei, eu acho que dá uma traumatizada aí. E outra coisa que eu não gosto também é de pais que ficam forçando o filho a ser artista, a ser modelo, a ser ator, atriz, eu não sei. E tem muitos. Eu mesmo, enquanto a gente tinha banda, essas coisas, a gente via, às vezes, pai forçando o filho a ser músico. Sim. Já você tocou nesse assunto, eu já aproveitar para fazer um gancho, a sua opinião sobre televisão. Em que sentido? Aberta. TV aberta? Como eu disse... Hoje mudou muita coisa, né? A plataforma de TV, você tem muito mais... Meus filhos não assistem TV praticamente, por exemplo. Eles ficam muito mais tempo em YouTube, ou pelo celular, ou no tablet, ou no computador, do que vendo televisão. Sobre hoje que a gente viveu no... Eu acho que hoje deu uma equilibrada. Apelativa muito? Ou eu acho que melhorou até. Eu acho. Porque assim, se você pegar em uns 15, 20 anos atrás,
na TV aberta, você viu Faustão fazendo concurso Garota Camiseta Molhada, 6 horas da tarde. Entendi. Chacrinha tinha mulheres de biquíni dançando, mostrando o corpo plena tarde de sábado. Nas madrugadas, à noite, tinha uns programas, uns filmes para adultos. E muita apelação com essa coisa de sexo, do corpo, principalmente exploração do corpo feminino. E eu acho que hoje consegui encontrar um certo equilíbrio. O que eu vejo um pouco demasiado hoje, mas infelizmente é um retrato nosso mesmo, é a questão de violência, né? Eu vejo algumas coisas muito violentas em horários ainda... Que ainda está na... 6 horas da tarde, passando... Muito apelativo. Muito apelativo. De chamar o público. O próprio jornalismo, quando... Isso aí começou com aquele Aqui Agora, né? Quando eu estava na faculdade ainda. Era um jornalismo... Parecia que pegaram notícias populares, aquele instinto de jornal, e levaram para a televisão. Né? Uma coisa... Eu digo assim, não é porque é popular que tem que ser apelativo. Tem muita coisa que é popular que é excelente de qualidade, né? Não precisa baixar o nível. Mas hoje ainda esse tipo de programa ainda tem muita penetração, né? E na própria dramaturgia, assim, novela das 6, das 7, eu vejo muita coisa ali que eu acho que tem muita criancinha ainda naquele horário que estão assistindo e que no meu conceito não era para estar vendo aquele horário. Entendi. Você hoje, né, com a experiência que você tem, você orientaria os seus filhos, ou se você já orienta, ou a população em geral, você trocaria, né, agora uma opinião, a televisão, a internet por uma boa leitura? Ou tudo depende? Eu acho que a leitura é imprescindível para a construção da pessoa. Hoje é difícil falar que uma pessoa vai à biblioteca, por exemplo. Não. Assim... Bom, lembra quando a gente tinha que fazer trabalho de escola? Então, a gente tinha que se enfiar na Barça lá e essa semana, sair. Essa semana parece que eu tomei um tapa na cara, né? Porque meu filho de 10 anos falou, pai, me leva na biblioteca. Né? Então, que legal, né? Aí caiu minha ficha, né? Falei, poxa vida, hein? 10 anos e nunca entrar na biblioteca. Então, felizmente, eu vejo assim uma preocupação das escolas maior com a leitura do que na minha época. Assim, acompanha. Meus filhos, por exemplo, são obrigados a ler um livro por bimestre. Na escola, sim. Mas essa de se espontaneamente, então, infelizmente, é uma coisa que não tem um atrativo. Se na época nossa, que tinha um tipo de videogame, porcaria, a gente já ficava fascinado com aquilo, não queria mais jogar bola para jogar aquilo. Meu pai nunca me deu por causa disso, mas eu ia na casa dos amigos que tinham. Imagina hoje que tem o poder de atração que essas tecnologias tem hoje dos videogames. Hoje você vai correr num joguinho de videogame, parece que você está realidade virtual praticamente, né? Então é difícil você competir com isso. Eu lia jornal desde criança. Eu leio desde os 5, 6 anos, eu comecei a ver parte de infantil, depois foi passando para esporte. Com 12, 13 eu já li o jornal inteiro todo dia, que meu pai assinava a Folha de São Paulo e no fim de semana ele lia os jornais da cidade. Mas era uma coisa de gosto que infelizmente meus filhos não pegaram. Também porque eu também não assino o jornal mais. Eu parei, eu me informo pela internet. Infelizmente. Eu adoro ler jornal, mas eu parei de ler. Entendeu? E eu acho que o hábito, isso vai muito da pessoa. O hábito da leitura, tanto eu falo para meus filhos, vocês têm que ler, porque se você não ler, você não vai aprender a escrever. A minha menina do meio, que gosta de leitura, ela senta, ela lê uma revista, ela tem um pouco mais isso. E acho que não é por coincidência ela que vai melhor quando tem que fazer uma redação. Né? Por ter esse gosto mais pela leitura. Né? É lógico, uma coisa está ligada com a outra. Né? Mas o duro é você fazer ele
lê espontaneamente, né? Eu acho que não só eles, seus filhos, mas eu acho que a tendência, né? Isso é geral, né? A gente não difícil você pegar e falar, aquele menino senta e fica lento. Hoje não tem, você né? não vê quase, pelo menos eu não vejo. Também, né? Uma outra preocupação, até vi uma cena, eu não sei se alguém compartilhou com você, mas 4 ou 5 crianças em um tobogã, né, um tobogã inflável, só que eles não estavam escorregando, eles estavam sentados mexendo no celular. E aquilo lá me chama muita atenção. Eu tô falando para os meus filhos que eles vão ficar tudo com o pescoço torto, porque eles ficam o dia inteiro olhando para baixo para uma tela. Então, né? Vamos dando um exemplo agora, essas últimas semanas de férias deles, hoje eles retornaram nas aulas, mas nas últimas semanas de férias, só chovendo, não adianta. Então, tipo assim, não tem o que fazer. A gente sai na chuva mesmo para brincar, mas eles não saem, eles ficam lá. Hoje é outra geração. E o seu gosto por esportes, Tião? Olha, eu joguei vôlei, joguei futebol. Profissionalmente? Não. Futebol era o esforçado, vamos dizer assim, mas eu acabava sempre no gol, porque era grandão. Fica aí no gol que você, pelo menos você é grande, você ocupa mais espaço. Nunca fui bom de futebol, mas jogava, como todo moleque da minha época, a gente vivia jogando bola, né? Depois, um pouco mais de idade, com uns 14 anos, eu comecei a jogar vôlei pelo time da cidade, isso foi até uns 16, 17, mas também não era o jogador de vôlei, né? Só ajudava o time, por causa da altura, principalmente. E assisto futebol, acompanho, sou palmeirense, lógico. Quase que eu apanhei. A cor da sua camisa verde. Por isso que você recebe aqueles... Para os ouvintes que não estão vendo. Por isso que eu te mando com alegria aquelas mensagens do Corinthians. A minha família do lado da minha mãe é fanática. Meu pai gostava também bastante. Meu primo, o Mauro, já escreveu... Era brincadeira ou você gosta de Fórmula 1 mesmo? Não, eu adoro. O único esporte que eu acompanho não é só Fórmula 1, é o automobilismo em geral. É uma paixão eu mesmo. Acordo para ver o treino da madrugada, da corrida, depois acordo na madrugada para ver a corrida. Sempre, desde criança? Eu gostava desde criança, mas não acompanhava tanto enquanto eu era, vamos dizer, solteiro, né? Porque geralmente corrida domingo de manhã, tinha um baile no sábado para tocar, então era difícil acordar às vezes, né, para assistir. Mas depois que eu casei, tenho uma vida bem caseira, graças a Deus, gosto muito. E então eu pude retomar uma paixão de moleque, assim, que eu gostava muito de assistir com meu pai, corrida. E nisso eu fui vendo cada vez mais, voltou mais forte do que era antes. Hoje é um vício, eu digo, assim. Eu tô essa época do ano que fica de novembro a março, aí fevereiro, março, que não tem nada dessa... Eu fico bem ansioso, para que recomece. Eu começo e gosto de assistir de tudo que tem disputa de velocidade aí em cima de roda, moto. Acompanhando. Eu gosto. Legal. Eu gosto, nos últimos tempos li muito sobre isso. Tenho, modéstia à parte, um conhecimento bem legal também, que é legal para você poder acompanhar, saber o que está acontecendo, né? Tá informado aí das coisas. Bom, o pessoal de casa que queira acompanhar seu trabalho, quais são as formas? Olha, eu escrevo as reportagens da prefeitura, né, que estão no site da prefeitura, no blog, no Facebook. Essas mesmas reportagens são publicadas nos sites da cidade, no Jornal do Porto. E fora isso eu também escrevo, hoje eu estou fazendo bastante matéria, embora eu não esteja assinando, deixo como matéria da redação, mas eu estou escrevendo bastante coisa para o Jornal do Porto desde o começo de janeiro, né? Que meu amigo Carlos Augusto Colucci, o Duto, que era jornalista ali no Jornal do Porto, ele saiu do jornal, foi para São Carlos, e a família Bellini me convidou para fazer esse trabalho junto, colaborar, e enfim, vamos tocar o Jornal do Porto para frente, até porque é o único jornal da cidade. Acho que isso aí é que nem um patrimônio mesmo do município, sabe? Acho que não pode acabar, tem que continuar mesmo. Então eu escrevo bastante coisa ali também, faço essa assessoria para o Clube de Campo das Figueiras, as reportagens, tudo. Então, às vezes a pessoa nem sabe, mas está lendo alguma coisa minha por aí. Está sempre acompanhando lá.
Bom, Tião, a gente gostaria de agradecer a sua visita aqui nos estúdios da Inovadora para a gente ter batido esse papo, né? O pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Você é nascido em... Eu sou daqui de Porto Ferreira. Legal, ferreirense, então, 46 anos atrás. Beleza, hein? Então o pessoal já te conhece, né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez não, mas é só aí acompanhar, né, o seu trabalho através particularmente, para mim é um motivo, porque sou seu fã. Opa! É recíproco. Você sabe disso, né? É recíproco. Sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu tinha, como que faz, como, né, um mentor, né, eu digo assim, quando eu tenho uma dúvida... eu acho, muita gente, como muita gente me ajudou, a gente aprende, eu nunca me furtei a ajudar ninguém. Eu costumo falar que eu gosto de jornalismo... Foram dois professores, né? O Carlos Colucci e você, né? Porque foram pessoas que acompanham e perguntam. Fico honrado, né, com isso. Muito honrado. Muito obrigado por você ter vindo aqui, batido esse papo, né? Lembrando que essa entrevista ela será disponibilizada em parceria com o site Porto Ferreira Hoje. Essa entrevista vai ao ar no Porto Ferreira Hoje, viu? Grandes amigos lá também. E também... será retransmitida no Jornal da Cidade com a apresentação do Williams Trindade. Figura, Williams Trindade também. Corintiano. Pô, nós todos somos uma irmandade aqui nesse jornalismo. A gente vai dominar o mundo ainda algum dia. Corintiano, Williams. Né? Mas é boa pessoa, né? O Williams Trindade. A gente faz vista grossa para isso. E como não relembrar dos grandes nomes aí do jornalismo, do rádio, né? Nenê Pedroso. Nenê, eu trabalhei com ele muito. 4 anos foi Dalci Melara também. Dalci, o mestre do microfone. Quem não se lembra das notícias? Eu sou do Orestes Rocha. Aí, na época. Colaborou muito com a gente no jornal e também na parte de aprendi muito, sim, de ver ele fazendo cerimoniais e tal. Porque até isso a gente faz hoje também, né? As notícias policiais de Paulo Correia, que infelizmente deixou... faleceu. Eu fiquei sabendo essa semana, Paulo não sabia. Correia, né? Ele faleceu, né? Eu também me comentaram, né? Passou muita gente. Se a gente for lembrar aqui, vai dar umas 30 pessoas, mais ou menos. Mas o que é gostoso é isso, né? Essas pessoas que passaram, deixaram sua marca, assim como acredito que nós também, né? Acho que tem que incentivar uma geração para vir aí. Eu tô meio preocupado porque quanto tempo não aparece, né? Não aparece muita gente nova, né? Que eu digo, não, aparecem alguns assim, mas a gente já conhecia. Firma, né? Não firma, mas às vezes pessoal mais novo mesmo, tal, a gente não vê muito. É que a profissão também mudou demais. Sim. Hoje não dá nem muita segurança em seguir uma carreira em jornalismo, porque você não sabe como vai ser as coisas amanhã, né? Tem que ser apaixonado por isso. Tem que gostar, viu? Para mim sempre foi mais um ideal do que uma profissão. Porque a gente gosta, né, disso e... Dizem que os jornalistas são loucos. Isso é verdade? Põe louco nisso, né? Tchau, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado você, um abraço para você, um abraço para sua família lá. E até a próxima oportunidade que a gente vai te trazer. Mandar um beijo aqui para minha mulher, para meus filhos, que devem estar lá ouvindo em casa. Legal. E muito obrigado pela oportunidade.